Amém. Hoje quero falar convosco sobre as milícias celestes. Não é sobre as malícias, não já ouvi alguma vez dizer malícias celestes. Malícias tem a ver com maldade. Milícias, que é de exércitos celestes. Ou seja, quero falar convosco sobre os anjos de Deus. Nós não sabemos muitas coisas sobre os anjos, mas o que sabemos, sabemos com a profundidade com que nos foram revelados. E Deus é sério em tudo o que nos revela. Mesmo quando Deus se revela permanecendo Ele próprio atrás desse véu imenso que são os mistérios de Deus. Muitas vezes nós não entendemos tudo o que nos é dito na revelação feita na plenitude por nosso Senhor Jesus Cristo. Há coisas que estão ditas em metáforas, em alegorias, e cuja realidade que nos transcende não é clara, cristalinamente posta, de forma que nós a entendamos. Mas isto não significa falta de revelação. Significa falta de entendimento da nossa parte. E como há realidades em Deus e de Deus, que por mais que Deus quisesse e entendesse explicar-nos-las, nós não iríamos compreendê-las, então Deus revela-nos o que Ele pode, não porque Ele não pudesse tudo, Ele pode revelar tudo, na plenitude e de acordo com a natureza das coisas que Deus entende revelar. Não o faz, porque nós não temos, como eu disse, capacidade de entender. Então revela-nos o que Ele pode, mas este Ele pode é de acordo com o que nós podemos receber e entender. Porque nós somos seres limitados. Bem, voltando aos anjos. Os anjos de Deus também são seres limitados. Mas antes de falar das qualidades e da natureza dos anjos, vamos falar do momento em que os anjos aparecem. Aparecem enquanto anjos, criados por Deus. Dizem-nos muitos dos padres da Igreja, entre os quais São João de Damasco, Ambrósio de Milão, Hilário de Poitiers, Dionísio Areopagita, o Areopagita, que é um dos 70 discípulos do Senhor, e que acompanha São Paulo, em Atenas e em algumas das viagens dele, diz-nos que os anjos foram criados antes da criação material e sensível. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os anjos foram criados antes da criação do cosmos, antes das estrelas, dos cometas, do universo. No livro do Gênesis é dito a certa altura, pelo Senhor, nosso Deus, quando as estrelas foram criadas, os anjos louvavam, já louvavam o Senhor seu Deus. Então quer dizer que eles foram criados anteriormente, antes de toda esta criação física, de tudo o que existe criado. Mas eles são criação de Deus. Os anjos não existem como nada existe dentro de Deus. Dentro de Deus, ou seja, ao interior da Trindade. Ao interior da Santíssima Trindade, como eu sempre vos tenho dito, só existem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que são o nosso Deus triúnico. 3 pessoas, mas um só Deus. Os anjos estão fora da Trindade, como tudo o que é criado. Mas eles foram criados antes de nós para louvarem a Deus, por um lado, louvarem todas as maravilhas da criação que lhes foi revelada que Deus iria criar. Eles tiveram conhecimento disso, e depois quando falarmos dos anjos caídos, de Lúcifer, de Satanás, do demónio, vamos falar disto. Eles têm conhecimento antecipado que Deus vai criar o homem. Quando nós falamos de homem, no Antigo e no Novo Testamento, nós referimos a homem e mulher. Não estamos a referir-nos só aos homens. Homens de género ou sexo masculino. Quando dizemos ou a criação do homem, é a criação do homem e da mulher, como nos vem descrita no capítulo, se não estou enganado, 1, versículo 27 do livro do Gênesis. Abreviando a frase, que é mais longa do que esta que eu vou dizer, o Senhor diz que criou o homem. Homem e mulher os criou. Criou o homem e mulher os criou. Logo, homem comporta feminino e masculino nos dois seres. Um masculino, que é o homem, o outro a mulher. Isto a propósito das limitações dos anjos e das limitações da criação humana onde nós vivemos. O Senhor criou os anjos
como disse o Dionísio Areopagita, dividindo-os em 9 categorias e em 3 hierarquias. Pondo Deus no topo, no cimo, nós temos Deus. Depois, a primeira categoria de anjos, os serafins, depois os querubins. Depois temos os tronos, não dormais. Despertem, abram os olhos, de fora e de dentro. É importante sabermos o que o Senhor nos revela. O mínimo, pelo menos. A seguir temos uma hierarquia intermédia, que são as dominações, as virtudes e os poderes ou potestades. E depois temos a última hierarquia composta por 3 categorias, que é a primeira dessas categorias, mais próxima da segunda, são os principados, depois os arcanjos e depois os anjos. A primeira categoria, ou a primeira hierarquia, e dentro da primeira hierarquia, a primeira categoria, que é dos serafins, dos anjos, serafins, ou dos querubins e dos tronos, estas 3 categorias de anjos, diz-me São Dionísio Areopagita, mais uma vez, São João Damasceno também, Ambrósio de Milão, Santo, como é que chama? O Sinaíta, como é que é? O Sinaíta, aquele Anastácio Sinaíta, Anastácio, não é? Anastácio Sinaíta. O Sinaíta. Dizem-nos que estas 3 categorias estão viradas para Deus, viradas para a Santíssima Trindade, do lado de fora da Santíssima Trindade, é claro, e louvam continuadamente o Senhor nosso Deus. Bem, não vou falar exaustivamente das capacidades ou das qualidades de cada uma das 3 categorias, isso um dia falaremos quando falarmos especificamente com mais tempo sobre os poderes e as qualidades de cada uma das categorias e hierarquias angélicas. Hoje eu quero vos dar a noção do que são os anjos, de onde eles vieram, quando foram criados, que poderes é que eles têm e se fazem parte da igreja, se não fazem parte da igreja, isso que vos quero dizer. O Senhor nosso Deus criou os anjos, em palavras muito sucintas, para o louvarem. O que é isto dos anjos louvarem a Deus? É reconhecer em primeiro lugar a glória de Deus. Reconhecerem que Ele é o maravilhoso Criador dos céus e da terra. De todas as coisas que foram feitas, de todas as coisas que eles, anjos, conhecem, de todas as coisas que os homens conhecem e daquelas que os homens não conhecem. Os anjos não são omnipresentes, como Deus é. O que é que significa? Significa que Deus está presente em toda a parte. Vou repetir. Entendem o que é que significa a omnipresença em Deus? A omnipresença não é só que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo, hoje. A omnipresença em Deus significa que Deus está presente hoje e está presente ontem, está presente, eu não estou a utilizar o passado, não estou a dizer esteve, e está presente hoje, está presente há 10.000 anos, como está presente hoje no que aconteceu há 10.000 anos. E enquanto está presente hoje aqui connosco e presente há 10.000 anos, há 15.000, há 20.000, há bilhões, há tetrilhões, quando criou de anos, quando criou os anjos, está presente em simultâneo a todos aqueles que ainda não nasceram. Porque os que não nasceram ainda, não nasceram do nosso ponto de vista na dimensão terrena da existência humana. Mas Deus já está presente no momento cronológico que ainda não aconteceu para nós hoje, eles não foram criados. Mas Deus já está presente naquilo que para nós é futuro. Imaginemos que há uma criança que só vai nascer daqui a 1000 anos. Deus já está hoje presente no momento da fecundação dessa criança que ainda não aconteceu, faltam 1000 anos. Para nós, para Deus não. Deus está presente logo. A omnipresença de Deus significa que Deus está presente em simultâneo desde anteriormente à criação do cosmos, logo a criação está presente desde a criação dos anjos até a parousia, até ao dia do juízo final, em simultâneo. Mas para entenderes melhor, eu, por exemplo, posso pensar, eu agora quero ir buscar aquela banana, e isto demorou, esta frase demorou, por exemplo, 3 segundos, 4 segundos. Eu quero ir buscar aquela banana. Então, neste momento, esta frase está presente em mim e presente diante de vós que ouvistes. Mas, acabei a frase, deixou este momento estar presente. Em Deus, não. Todos os momentos em que Deus está presente são momentos que se repetem na presença de Deus ad eterno. Logo, Deus está presente enquanto eu estou a falar convosco, está presente enquanto eu estou a falar aqui convosco, presente aos pensamentos de São Damasceno, presente ao que eu estou a falar convosco, aos pensamentos de São Damasceno e aos dedinhos do Padre Francisco na face esquerda.
E simultaneamente Deus está presente e tudo nele é presente em todas as eras. Tudo está a acontecer na presença de Deus. O que já aconteceu para nós, o que vai acontecer para nós, o que está a acontecer neste momento para nós, em Deus é continuamente presente. Bem, os anjos não têm omnipresença. Os anjos não estão nos céus e na terra ao mesmo tempo. Quando estão na terra, são enviados por Deus à terra. E então não se encontram nos céus. Aqueles que Deus envia. Outros estarão nos céus. Mas os que se deslocam de acordo com a vontade de Deus, quando estão nos céus, não estão na terra. Quando estão na terra, não estão nos céus. Portanto, não têm omnipresença como Deus tem. Não são omniscientes. O que é que significa omnisciência? Ter um conhecimento permanente de todas as coisas, em simultâneo, em todas as eras da criação. Os anjos não têm. Só Deus tem. Os anjos não têm conhecimento do futuro. Os anjos não têm conhecimento profundo da essência da salvação. Querem, desejam, mas nunca a terão. Como nós hoje ainda não temos. Nós vamos aprofundando esse conhecimento à medida que vamos deixando-nos tocar pelas energias incriadas de Deus que estão presentes no jejum que fazemos, na oração que fazemos, nos sacramentos da igreja, quando comungamos, quando nos batizamos, quando casamos, quando somos ordenados, enfim, por aí fora. Nós, isto é a propósito da omnisciência de Deus. Os anjos não são omniscientes. Não conhecem os nossos pensamentos, não conhecem o futuro, e nem sequer se deslocam do céu à terra por vontade própria, mas apenas quando Deus os comanda, e lhes ordena, e lhes diz, vão. Então, eles estão completamente disponíveis na plenitude daquilo que se pode ter num ser criado, como eles, de disponibilidade. Nós nem sempre, nós podemos ser disponíveis, mas falhamos. Muitas vezes nós sentimos que temos de ir. Outra vez o nosso pai diz, vai, e o filho não vai. Isso com os anjos não acontece. Quando o Senhor, nosso Deus, diz, vai, ele vai. Vai com amor, vai com alegria. Não vai. O anjo não faz tromba como nós. Às vezes nós vamos, mas vamos mal dispostos. Ajudar o irmão nosso, a trabalhar. Levantamos de manhã, não nos apetece fazer o que temos de fazer. Com os anjos isso não sucede. Os anjos são amor puro. Bem, nós, seres humanos, fomos criados rumo à perfeição. Muitas vezes dizemos que fomos criados imperfeitos. E imperfeitos no sentido de que não temos a plenitude do conhecimento de Deus, nem sequer a plenitude do conhecimento de nós próprios, nem sequer, muito menos, a plenitude do conhecimento da criação que nos circunda, que nos envolve. Não é? Bem, mas melhor do que dizer que os homens, os seres humanos, homens e mulheres, foram criados imperfeitos, eles foram criados, eu prefiro dizer, fomos criados com um espaço imenso em nós, posto por Deus, para podermos, pouco a pouco, crescer, abarcar, conhecer mais e mais Deus, adensando-nos, mergulhando cada vez mais dentro do amor de Deus. E quanto mais nós cairmos por vontade própria dentro do lago imenso do amor de Deus, mais nós nos conhecemos a nós próprios e conhecemos a Deus. Os anjos foram criados, ao contrário de nós, como eu disse, pequeninos, muito imperfeitos, propensos e abertos à perfeição. Os anjos foram criados perfeitos. Cada um deles é aquilo que é desde o dia da sua criação, em que foi criado por Deus, e na perfeição absoluta. Eles não serão nunca mais do que aquilo que eles são. Os anjos não são filhos de Deus, nem nunca serão filhos de Deus. Mas isto não quer dizer que os anjos são assim uma coisa qualquer, que são menos importantes, que, bem, nós somos muito superiores aos anjos. Somos vocacionalmente. Hoje, vocacionalmente, nós somos superiores aos anjos. Na realidade da nossa vida terrena, nós hoje somos inferiores aos anjos. Eles têm poderes que nós não temos. Os anjos, por exemplo, não se deslocam quando viajam. Não usam, não utilizam o tempo. Eu, para ir daqui até ao mosteiro, a pé, se calhar demora 3 minutos ou 4. O anjo não demora minuto nenhum. Ele não se desloca no tempo. Ele desloca-se num plano diferente, que é o plano da vontade de Deus. Deus diz, vai e está. E São Gabriel vai e está. Está naquele momento. Eles não têm necessidade de gastar tempo
para se deslocarem. Logo, os anjos não estão ao nível de nenhum tipo de velocidade conhecida na nossa criação humana. Na criação humana nós temos a velocidade da nossa, conseguimos andar, os atletas a 42 km, 50 km por hora, que fazem 100 metros nos Jogos Olímpicos. Nós temos carros e aviões que andam 400 km por hora e aviões que andam a 5.000, não sei que, naves espaciais que vão à Lua e por aí a outros planetas, por aí fora. Não estamos sequer ao nível, quando falamos dos anjos, da velocidade da luz, que são 300.000 km por segundo. Nem sequer ao nível de uma velocidade incomensuravelmente superior à velocidade da luz, que é a chamada velocidade do pensamento. Tudo isso ainda carece de ser cronometrado em tempo, em medida de tempo da nossa existência. Os anjos não viajam com nenhuma medida de tempo. Viajam na medida da vontade de Deus. Entendemos? Entenderam? Pronto. Mas hoje os anjos, para vos dizer, são superiores em tudo a nós. Para nós eles têm superpoderes. E têm mesmo. Mas é-nos dito pela Igreja que nós seremos superiores aos anjos. E hoje nós já temos alguém de natureza estritamente humana, não com natureza divina, que é glorificada acima dos querubins e dos serafins, que é a Santíssima Mãe de Deus. Ela já não só saboreia, ela já está nessa realidade em que, sendo criada, criatura humana, mas depois assumindo a filiação divina, por nela e dentro do seu ventre se terem realizado não só o batismo, que lhe dá o acesso à raça divina, à raça de todos nós, à raça de outros Cristos como Cristo. Além do batismo, todos os outros sacramentos aconteceram dentro do ventre de Maria, quando o Verbo encarna. E durante aqueles 9 meses, Maria, Mãe de Deus, caldeia, mistura, mescla o seu sangue com a natureza humana do seu Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a Mãe de Deus hoje já está nessa realidade acima de todas as milícias celestes. Logo, quando eu falo só acima dos serafins, dos querubins, não importa falar dos outros, porque estes são os mais elevados, os mais próximos de Deus. Se está acima dos serafins, dos querubins, está acima de todos os outros. Incluindo os anjos, que são os mais próximos de nós na categoria da criação angélica. Mas há algo que o Senhor nosso Deus já deixou hoje conosco. É a única coisa, não são duas nem três, só há uma, em que nós hoje já somos superiores aos anjos. Sem merecermos ser. E o que é esse facto, esse momento? É que nós, antes disso, não que nós, vamos ao que nós depois, é que os anjos hoje, desde que foram criados, as 3 primeiras categorias, a primeira hierarquia, logo, serafins, querubins e tronos, estão diante do trono de Deus, diante do trono trinitário do Deus triúnico. Louvando o Senhor nosso Deus, santo, 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 digno. É o Senhor nosso Deus. Passa e vive todos os momentos desde que foram criados nesta tensão de glorificação perante Deus. Mas, e isto significa que eles são íntimos de Deus, de uma forma que eu não sou, à partida. Eles não estão diante do trono de Deus, vendo a essência, a natureza da Santíssima Trindade. Os anjos não veem isso. Os anjos veem o que as energias incriadas de Deus lhes transmitem, estas 3 categorias, nomeadamente os serafins, os querubins, os tronos mais próximos de Deus, aquilo que as energias incriadas lhes transmitem com uma clareza que nós, nas mesmas energias incriadas de Deus, não conseguimos ter. Então, eles veem, presenciam, sentem Deus numa proximidade, numa intimidade que nós não conseguimos, por poderes estritamente nossos, ter. Mas continuam os anjos a ver Deus do lado de fora, como nós vemos. Como nós vemos hoje, e como eles continuarão a ver por toda a eternidade. Eles não tocam Deus. Isto para voltarmos àquilo que eu vos queria dizer antes. Mas nós tocamos Deus, nós comungamos o corpo do Santo Cristo. É isto que hoje nos dá um poder que os anjos não têm, nem terão nunca. Os anjos não comungam, nem nunca comungarão o corpo do Santo Cristo. No entanto, hoje, esta proximidade maior de Deus e maior no sentido em que eles glorificam desde toda a eternidade, através das existências criadas, onde Deus está presente, o Deus triúnico. Mas não tocam o Deus triúnico. Nós, quando comungamos, temos a segunda pessoa da Santíssima Trindade do Verbo encarnado dentro de nós, misturando-se no nosso sangue até à última das nossas células, da mesma forma
que o Verbo encarnado se misturou no ventre de Maria durante 9 meses com o Santo Maria. Isto os anjos não têm. Mas isto não deve ser motivo de orgulho para nós. Deve ser motivo de humildade e de ato de glorificação a Deus. De gratidão apresentada e demonstrada por nós perante Deus. Vede, nós somos criaturas tão frágeis, tão fracas, tão ausentes de amor, tão displicentes, somos tão ignorantes, nós conhecemos tão poucas coisas até do jardim que está na nossa casa, quanto mais dos nossos irmãos à nossa volta, nós ignoramos as nossas famílias. Bem, damos beijinhos, comemos sardinhada, vamos de férias, andamos mesmo no carro, mas ao fim e ao cabo de repente ficamos surpreendidos. 10 anos depois, mas eu não conheço nenhum meu sobrinho. Não era assim. Não, ele sempre foi assim. Eu que sempre estive desatento. Ou então ele modificou-se e eu não acompanhei. Não acompanhei isto. Eu não acompanhei o crescimento dele. Estive ausente. Entendem, filhos? Quanto mais conhecermos Deus, como os anjos conhecem. Só que os anjos, o que conhecem de Deus é isto, e isto é tudo o que os anjos podem conhecer. E o tudo que os anjos podem conhecer, tomaremos nós, hoje, conhecermos 0,0000000000000 não, nós não conhecemos. Mas nós somos chamados a sermos Deus como Deus. Eu sempre repito isto. Primeiro porque gosto de repetir. Acho lindo sermos Deus como Deus. Não é? Como disse Atanásio de Alexandria. Os anjos nunca serão Deus como Deus. Serão sempre as criaturas amadas de Deus, que o servem com profundo amor. Bem, mas os anjos não são robôs. Os anjos são dotados de livre arbítrio, ou têm vontade própria. Deus dotou-os de razão, logo eles têm consciência da sua própria existência, da existência de toda a criação de Deus e da vida de Deus. Eles têm... Bianca, tinha saudades tuas, minha filha. Já foi embora. Ficou tanto louco para mim. Bem, são dotados de razão e são dotados de movimento perpétuo. Eles estão em perpétuo movimento. De duas formas, ou quando estão a deslocar-se como mensageiros de Deus, e quando não estão deslocando-se, cumprindo a vontade de Deus, eles estão em movimento perpétuo na tensão de estarem sempre prontos, disponíveis para o que Deus lhes pede. Então, os anjos têm consciência, os anjos têm razão, os anjos têm movimento perpétuo, os anjos não foram criados, ao contrário, não foram criados na perfeição absoluta, da perfeição que eles podem ter. Os anjos, como eu disse há pouco, não conhecem o futuro, não conhecem a essência da salvação, que é a essência de tudo o que a salvação comporta. A salvação que nos foi anunciada por Cristo e que nos foi dada por Cristo quando Ele nos resgata daquela cruz que era a nossa, para a qual não tínhamos capacidade de subir, e onde o Senhor subiu e vence a morte. Eles não têm noção perfeita, plena, absoluta do que é a salvação. Nós também não temos. Mas nós, à medida que formos vivendo cada um dos nossos dias, cada vez mais numa perfeição próxima e semelhante da vida que Cristo viveu, nós vamos aproximando-nos desse conhecimento que nunca alcançaremos, mas iremos aproximar-nos de, cada vez mais, daquilo que a salvação comporta, no seu todo, na plenitude deste ato de amor que nos foi dado por Cristo e pelo Deus triúnico. Os anjos querem, mas não têm como, porque eles foram criados perfeitos. Eles não vão aprender mais do que aquilo que aprenderam. Tudo o que eles tenham que aprender, aprenderam no momento em que Deus os criou. Então, eles são realmente ultra, super poderosos comparados connosco. Mas eles nunca serão filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus, irmãos de Cristo. E às vezes nós pensamos que somos filhos menores. Não de um Deus menor, de um Deus imenso, filhos menores. Porque temos o termo adoção. Somos filhos adotados. Erro crasso. Erro crasso. No mundo dos mortais e das mortais, ser adotado significa de não ser do sangue daquele pai e daquela mãe, não é? É um filho que foi enjeitado por o pai e pela mãe que o teve, ou enjeitado por rejeitado. O pai não o ama, a mãe não o quer. Ou então os pais morreram e aquela criancinha nós adotamos-la, mas não é do meu sangue. Mesmo assim eu gosto dela e crio com muito amor. No caso do cristianismo, no caso de sermos disto que nós somos cristãos, nós através do batismo acedemos, subimos a escada, no topo da qual existe o patamar onde Cristo se encontra. E onde Ele recebe todos aqueles que são irmãos dele. E esta filiação de Deus
E este facto de sermos irmãos de Cristo é-nos dado pelo batismo, que nos torna da raça de Cristo. Os anjos não têm isso. Os anjos nunca poderão ser filhos de Deus. Serão eternamente criaturas de Deus. E depois já vamos ver que isto não significa que são capazes, que são um tapete, que não servem para nada, que são pequeninos comparados connosco, que são os filhos de Deus. E somos criados vocacionalmente para sermos Deus como Deus e eles apenas sempre criaturas. E isso não significa que eles se sintam tristes ou infelizes por serem o que são e nós, sendo o que somos, filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus e eles não, sem dúvida. Mas esta filiação que nós temos não é, perante a Trindade, inferior à filiação do próprio Filho de Deus. Porque a filiação em Deus, esta filiação significa que somos filhos do Deus triúnico, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto, irmãos de Cristo, segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo encarnado. Ele, Filho unigénito. Na Trindade, só Ele é o Filho. Na Trindade, só o Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, se senta à direita do Pai. Bem, mas nós não somos do sangue de Cristo porque nós estivemos dentro do ventre de Maria. Mas somos do sangue do amor de Deus. O mesmo amor com que a Trindade ama o seu Filho, Verbo encarnado, nosso Senhor Jesus Cristo, é esse o mesmo amor com que a Trindade nos ama a cada um de nós. Por isso os padres da Igreja dizem que nós fomos criados para sermos Deus como Deus. Com uma salvaguarda, que sempre vos digo, mas não convém eu dizer, e os senhores bispos, e os senhores padres também o digam, falam disto aos fiéis, sempre repetirem para não haver enganos. Seremos Deus como Deus, mas nunca seremos da natureza, da essência de Deus. Nós seremos tudo o que Deus é, nos seus atributos, naquilo que Deus consegue, pode fazer. E nisso nós seremos sempre superiores aos anjos. Pela filiação que nós temos. Por sermos irmãos de Cristo. Entendem? Então, os anjos foram criados não com o objetivo de serem como nós, filhos de Deus, por adoção ou pelo batismo. Os anjos foram criados por Deus para louvar o Criador e para darem assistência e proteção a toda a criação de Deus. Vejam bem, os anjos são criados antes de Deus criar os planetas, o universo. Eles já existem. E olha, e o nosso universo tem 14, digo-se mais. Isto não é nos livros completos de teologia, mas dos de ciência, de física e por aí fora. Hoje o universo conhecido tem 14 mil milhões e 800 mil anos. Se pusermos em bilhões dos Estados Unidos e por aí fora, 14,8 bilhões. Quase 15 mil milhões de anos. O universo conhecido começou, segundo a ciência, há quase 15 mil milhões de anos. 14,8. Os anjos existem antes do início da criação cósmica. E não sabemos, não foram criados no dia anterior. Podem ter sido criados trilhões de anos-luz ou pentalhões de anos-luz antes do início da criação cósmica. Mas eles foram criados para dar assistência a uma coisa que ainda não existia. Existia em Deus, a criação. Mas do ponto de vista nosso, na nossa dimensão cósmica, nem sequer a dimensão cósmica ainda existia. Muito menos o planeta Terra. O planeta Terra, nestes 15 bilhões de anos, o planeta Terra tem uns poucos bilhões de anos. Não tem 14,8, tem quê? 3, 4, 5, não sei. Não recordo agora. Bilhões de anos. Bem, então Deus criou os anjos para darem assistência à criação que Ele ia criar. Ao homem, à mulher e aos seus filhos que ainda não existiam. Nosso Senhor, Deus triúnico, quando coloca, depois da criação estar concluída, e coloca Adão e Eva no paraíso, eles são assistidos por anjos. Adão e Eva, não é como nós hoje, não vemos os anjos. Ou só quando Deus permite que nós os vemos. Adão dialogava com os anjos. Eva dialogava com os anjos no paraíso. Tudo isso se perdeu pela ruptura, aquilo que chamamos a queda, pela separação deles, pela ruptura, pelo interrompimento da comunhão com Deus. Ou seja, Adão e Eva deixou de participar na vida de Deus e deixaram os dois de querer que Deus participasse na sua própria vida. É isto que significa comungar com Deus. Querer que Deus participe na minha vida e eu na vida de Deus. Dou-vos exemplos, o exemplo da família. Filhos daquele pai e daquela mãe que têm comunhão com aquele pai e aquela mãe significa que participam na vida dos pais.
E os pais participam na vida deles. Em termos miudinhos de trocado, o que é que significa? Significa que aquele filho dá a mão ao pai, vai passear pelo parque e vai andar de bicicleta e come à mesa com o pai, com a mãe. E isto é participar. Aquela família, os pais na vida dos filhos e os filhos na vida dos pais. Também do ponto de vista da comunhão nossa com Deus, significa que comungar com Deus é trazê-lo, é Ele Deus, ao meu dia-a-dia. À minha mesa, à minha cama, aos meus pensamentos, à minha oração, ao meu trabalho. Deus está presente na minha vida. Bem, é isso que deixa de existir, a certo momento, com Adão e Eva. Mas os anjos começam a estar presente na criação de Deus, nesse momento em que não há uma cisão ainda, não há um corte uma separação entre os céus e a terra. Enquanto Adão e Eva estão a viver o início de toda a vocação sua que os conduziria a uma imortalidade plena, não há céus de um lado e terra do outro. Não existe há um toque, há um momento em que as duas dimensões celestial dos céus e da terra se tocam. Depois é cortado e temos uma dimensão celestial, onde os anjos habitam, com o Senhor nosso Deus e o reino dos céus, e a terra, onde somos visitados, ajudados e protegidos, amados e cuidados por Deus nas suas próprias energias, em que Deus está presente, energias incriadas, e através dos seus anjos. Um dos primeiros momentos no Antigo Testamento em que se fala do anjo de Deus, e aqui vou falar-vos disto para esclarecer. Já ouviram falar, se não ouviram falar, vão ouvir falar agora, de uma senhora que se chama Agar. Agar era serva de Sara. Sara era mulher de Abraão. E a certo momento há um diálogo, no capítulo 16, se não me engano, versículo 7 ou 8, em que Sara é ríspida com a sua serva. E ela fica triste. E ela vai junto umas águas e aparece o anjo do Senhor. E o anjo do Senhor aparece muitas vezes no Antigo Testamento. Bem, e o anjo conforta. Não contando a história toda, a certa altura, que não interessa agora não é o que o anjo disse. É a forma como a Agar trata o anjo do Senhor. E ela diz, Senhor meu Deus. Então, este anjo, do qual se fala no Antigo Testamento, não é um anjo de uma destas 9 categorias, pertencente a uma destas 3 hierarquias. Este anjo do Senhor não é um serafim, nem um querubim, nem um trono, nem potestade, nem dominação, nem virtude, nem arcanjo, nem anjo, nada. É uma pré-figuração para nós do próprio Cristo. E realmente quem a Agar tem diante dela é Deus. É a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E porquê? Dizem os padres da igreja, porque só o verbo é a palavra. Só o verbo fala. Deus Pai não fala, o Espírito Santo não fala. O Pai fala através do Filho. Então, o Filho já está presente. Ainda não encarnou o Verbo no ventre de Maria. Estamos a falar aqui da Agar 2000 anos antes. Praticamente 2000 anos antes, 1800 anos, 1900, antes da encarnação do Verbo no nosso tempo. Mas Deus Trinitário assiste através de cada uma das pessoas da Santíssima Trindade, desde a criação, onde o Pai esteve presente, através do Filho, claro. Onde o Espírito Santo, como disse e falei na altura em que falámos aqui de Dona Eva, pairava o Espírito Santo sobre as águas, fermentando-as, aquecendo-as, como uma galinha aquece os ovos para que saiam os pintainhos dali, saiam pintainhos seres vivos. Também o Espírito Santo fazia com que fosse gerada vida naquela água. Logo, a Santíssima Trindade foi sempre assistindo a sua criação. Deus nunca abandonou a criação. Apesar do homem, em Adão e a Eva, terem rompido relações com Deus, Deus nunca cortou relações connosco. E deixa-nos a Igreja. E da Igreja, voltamos aos anjos, da Igreja fazem parte os anjos. De onde? Da Igreja, queridos irmãos, às vezes nós perguntamos, desde quando é que existe a Igreja? Bem, somos tendencialmente quase coagidos a dizer, desde o Pentecostes. Sim, a Igreja existe desde o Pentecostes, de uma forma e numa realidade que nós hoje conhecemos, muito próxima de nós, que é esta Igreja dos últimos 2000 anos. Mas a Igreja é anterior aos anjos. E como é que nós sabemos isso? Uma coisa simples. Os anjos fazem parte da Igreja. Então os anjos não podem fazer parte de uma coisa que não existia quando eles foram criados. Entendem? Agora, não era a Igreja, mas não a Igreja na realidade esclarecida
mente visível daquilo que nós hoje entendemos e conhecemos da vida da Igreja. Não existia, evidentemente. Adão não celebrava a liturgia que nós celebramos hoje, naturalmente, no Antigo Testamento não existia. Até as ofertas, não é? Agora é o próprio Cristo que é oferecido e se oferece na cruz, em cada liturgia que nós celebramos. No Antigo Testamento, já comentei convosco, em outras palestras, os sacerdotes ofereciam pombas, cordeiros, primogénitos. Eram imagens muito desfocadas, muito pobres, daquilo que seria depois a verdadeira, única e sublime oferta do próprio Deus que encarna. Cristo não oferece pombas, Ele oferece Ele próprio. Não é o sangue dos animais, nem o sangue de ninguém, é o seu próprio sangue que é vertido na cruz, na sua natureza humana. Então, isto para nos dar a entender que a Igreja vem estando presente, mas ela vem se revelando cada vez mais aquilo que ela vocacionalmente e realmente é. Eu dou-vos um exemplo para perceberes o que é que eu quero dizer com isto. Porque dá a impressão que a Igreja, no tempo em que os anjos são anterior aos anjos, porque os anjos fazem parte da Igreja, eles foram criados antes do cosmos, que é uma igrejazita, uma imagem, não. É a Igreja de Cristo. Da mesma forma, é a Igreja que nós vemos hoje. Mas da mesma forma que nós falamos do corpo glorioso, dizemos que depois da ressurreição, quando nós morrermos, e um dia Cristo vier ressuscitar os vivos e os mortos, nós seremos ressuscitados. E teremos a um tempo este corpo, e a outro tempo este corpo que é diferente do corpo que nós hoje temos, sem deixar de o ser. E onde é que nós vemos isso? Nós vemos isso depois da ressurreição. Nosso Senhor Jesus Cristo podia ter entrado pelas portas para a sala do cenáculo, lá em cima, a sala grande, com os apóstolos. Mas atravessou as paredes. E porquê que eu sei que ele podia entrar pela porta? Não está lá dentro. Então eu sei porquê. Porque quando Tomé toca, encontra... A mão não passa através de uma coluna de fumo. Tomé toca, encontra tendões, encontra carne, encontra osso, encontra músculo. Nos braços do nosso Senhor Cristo, nos pulsos de Cristo, no lado de Cristo. Então, Cristo é um corpo carnal, material que ele estava, quando Tomé lhe toca. Mas, por outro lado, depois da ressurreição, nenhuma das consequências da queda de Adão e Eva, que é a densidade cósmica desta natureza que nós temos e que passámos a viver, tudo se tornou denso. Denso quer dizer o quê? Pesado, como chumbo, depois da queda de Adão e Eva. Ele deixa de... interrompe a caminhada que o conduzia à imortalidade, ele começou a ser imortal e deixou de ser. E passa a envelhecer. Isso é uma das consequências da queda de Eva, o envelhecimento, a dor, os conflitos. Adão, quando estava em comunhão com Deus, não tinha conflitos com Deus. Entendem? Então, tudo isso são consequências da queda de Adão e Eva. Mas, a propósito do corpo glorioso, para vos dar como analogia, como parâmetro, como referência, para perceberes melhor o que é esta igreja, antevisão de igreja, pré-figuração de igreja, mas realmente igreja também, no Antigo Testamento e antes do Antigo Testamento e antes da criação dos anjos. Da mesma forma que nós teremos um corpo glorioso e os padres da igreja, como o Santo Isaac o Sírio, dão como imagem, para nós percebermos que é o corpo glorioso, pegam numa semente de um carvalho, de Santo Isaac o Sírio. Naquela semente daquele carvalho, uma árvore, não temos aqui, mas há maiores, chega a 30, 40 metros de altura. Bem, mas a semente do carvalho é uma coisinha deste tamanho. E o meu dedo é mini. É mais pequenino que o dedo de Zaqueu. Tem um dedo pequenino. Como os teus são gigantes, grandes. E diz Santo Isaac o Sírio: esta semente do carvalho, quando nós a lançamos à terra, quando a temos na mão, não vemos o carvalho, pois não, temos uma semente. Mas lançando-a à terra, começamos a ver, ela germina, uma folhinha, 2, 3 folhinhas. Ao fim do ano, já tem um tronquinho, uns galhos. Ao fim de 10 anos, já começa a ser uma árvore com 15 metros. O carvalho não demora tempo. Mas ao fim de 15 anos, já tem para 4 metros de altura o carvalho. Ao fim de 100 anos, o carvalho está com 30 metros de altura. Mas todas aquelas milhares de folhas daquele carvalho, que adejam, tocadas pelo vento, penduradas no ramo, todas as bolotas que o carvalho dá, o tamanho daquele tronco e daqueles galhos, que também já são troncos, estava tudo dentro daquela semente. Ou seja, a árvore não é diferente do que estava escondido, não revelado, ou pelo menos se revelado, não conhecido por nós. Nós não conhecíamos que o que estava dentro daquela semente era aquilo. Então, para nós, a semente é diferente da árvore e de tudo que a árvore comporta, das folhas, das bolotas, no caso do carvalho, tudo isso. Mas
Não há diferença nenhuma entre aquela árvore e aquela semente. A árvore não é mais nem menos do que tudo que estava dentro, do que era aquela semente. Então, qual é a diferença entre a árvore e a semente? Nenhuma. O que existe é uma revelação visível para nós da plenitude do que aquela semente sempre comportou e era, e que não estava ainda visível para nós. Mas aquela semente e aquele carvalho são uma só coisa. O carvalho não é diferente do que estava na semente. Nem a semente é diferente do carvalho. Então, este é o exemplo de Santo Isaac do Sírio. Diz que quando nós um dia ressuscitarmos, que forem dentro de nós para o reino dos céus, se fôssemos nós tomados como exemplo de uma semente de carvalho, o corpo glorioso é essa semente. Agora no reino dos céus. E no reino dos céus essa semente floresce, transfigura-se. Então, por isso o nosso corpo é um templo, o mesmo corpo que sempre tivemos, com o qual nascemos do ventre da nossa mãe e nosso pai, e a outro tempo ele espelha toda a glória de Deus. Todas as cores que nós não adquirimos, toda a estatura no amor que não tivemos ainda, nós passaremos a ter perante Deus. Entendem? Mas essa estatura do amor, se nós não vivemos ou começarmos a viver, nunca teremos. Aí não entraremos no reino dos céus. Isto para vos dizer, comparativamente à igreja. Esta igreja, que é a nossa igreja, é antiga, toma raízes no momento anterior à criação dos anjos. Depois a igreja vem-se revelando, entendem? Nas suas folhagens, na sua roupagem, até se revelar, não é na plenitude, porque ela sempre foi plena. Ela revela-nos a plenitude do que nós não conhecíamos. Como na revelação feita a Adão e Eva, há diferenças. A função do que eu estou a dizer. Em Adão e Eva há uma primeira revelação que não é plena. E depois há a revelação total, absoluta e única. Nada mais pode ser dito nem acrescentado do que o nosso Senhor Jesus Cristo disse. Essa é a revelação plena. Mas aqui temos duas etapas. Uma revelação menor e uma revelação plena. Em Adão e Eva, a chamada revelação primordial, a primeira e mais pequenina, dada àquele tempo para o que eles podiam entender e perceber. E depois em Cristo, quer nós entendamos ou não, é a revelação absoluta. E quer nós entendamos ou não, porquê? Mesmo aí há um cuidado. Porque o Senhor diz, eu subirei para junto do meu Pai, é preciso que eu suba, que eu ascenda aos céus, para que o Paráclito Santo, o Espírito Santo, desça e vos ensine todas as coisas. Ou seja, o Senhor tinha consciência que a revelação do que Ele revelou, o Senhor tem consciência que a revelação do conteúdo que Ele transmitiu era impenetrável para nós, era de difícil acesso. Era difícil ver o que é que estava dentro da semente do carvalho, entendem? E vem o Espírito Santo que nos começa a tirar a casquinha da semente, que é lança à terra connosco. E as primeiras folhas da nossa vida, os primeiros tronquinhos, do que nós somos e passaremos a ser na plenitude, é-nos revelado pelo Espírito Santo, que inspira os padres da Igreja, os concílios ecuménicos, os padres apostólicos, e por aí fora. E Deus, através da sua presença das energias, através da sua presença das energias incriadas, que nos assiste. Isto não aconteceu com a criação da Igreja. Não há duas etapas, nem três, nem quatro. A Igreja é criada antes dos anos, como se fosse tal sementinha, entendem? E essa sementinha vai florescer, até florescer na plenitude em Cristo. Pronto. Mas quando vos perguntarem desde quando existe a Igreja, podeis dizer desde o Pentecostes, mas tenho que explicar. Ou então vão dizer, realmente, entre os anjos, porque os anjos fazem parte da Igreja. Um dia vamos falar só disso, estritamente, porque há muitas coisas que se podem dizer sobre isto. Bem, voltando aos anjos. O que é que eu posso dizer mais sobre os anjos? Que tenho esquecido. Você podia falar talvez sobre o próprio significado do nome anjo. Sim, é isso que eu queria dizer. Bem, anjo, em hebreu, o termo, isto a propósito de Santo Agostinho de Hipona, que nos conduz ao arianismo. Isto tem a ver com os anjos, não é? O termo em hebreu, para anjo, é malak. E em grego é angelos, ou angelos, que significa mensageiro. Até aí está tudo bem. Portanto, a palavra, o conteúdo, o significado em hebreu e em grego está tudo bem, é mensageiro. Mas depois, a certa altura, quando é traduzida essa palavra para o latim, o angelos, em latim, significa também mensageiro, evidente. Por um lado, sim, mas por outro lado, quando falamos do anjo de Deus do Antigo Testamento,
São Tomás de Aquino pensava que o anjo de Deus no Antigo Testamento era um anjo criado numa das categorias, numa das hierarquias. E não é. Logo, temos no grego e no hebreu o termo é mensageiro de Deus, não é? Pronto. Então, uma das missões dos anjos é transmitirem o que Deus pede, o que Deus lhes ordena, para comunicarem à sua criação, comunicarem a cada um de nós, para nos protegerem, para nos ajudarem, porque cada uma das categorias são 9, não é? Categorias em 3 hierarquias. Cada uma dessas 9 categorias de anjos tem trilhões vezes trilhões. Leiam o livro do profeta Daniel. Nunca mais acaba. São miríades e miríades de trilhões de anjos. Em cada categoria. Bem, e todos estes anjos têm depois funções específicas. Já vimos que os serafins louvam a Deus. Estão virados diretamente para Deus. Depois temos os outros das 3 categorias intermédias. As dominações, as virtudes e os potestades, poderes, que dizem, alguns padres da Igreja, que cuidam de partes do universo, que cuidam de iluminar os poderes da Terra, que são os governos, régios ou democracias, o que for, ao longo dos séculos, para ajudarem a governar com sabedoria e com justiça o reino dos terrenos, na medida em que aqueles que governam o reino dos terrenos, nós sabemos que isso não acontece, a maioria das vezes, permitissem e deixassem que os anjos os aconselhassem e os tocassem. Anjo, então, o termo é mensageiro. É criado por Deus para assistir a sua criação, que somos todos nós, e tudo aquilo que existe à nossa volta. Quando Deus entende que eles devem trazer e comunicar-nos. Nós vemos São Gabriel, arcanjo, que hoje a Anunciação, que comunica a Mãe de Deus que ela vai. E já sabemos que ela aceitou, sendo mãe do Verbo encarnado. Nós temos